3 coisas que todo cristão precisa saber sobre a Santíssima Trindade. Oi, meu nome é Estevão e você está no canal Estevão Duarte. E se você, assim como eu, também compartilha da fé cristã, vem comigo que hoje eu vou te ensinar 3 coisas essenciais que você precisa saber. Primeira coisa, o que é? Essa é bem simples, mas eu sei que algumas pessoas têm dúvida. Então, de forma breve, a Santíssima Trindade é o conjunto formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Um trio divino que compõe a essência de Deus. Mas tem um detalhe que muitas vezes deixa as pessoas confusas e por isso eu vou explicar aqui. Dentro da Santíssima Trindade, o Filho, como nós sabemos, é Jesus, o Filho de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, também chamado de o Espírito do Senhor. E o Pai é Deus. O mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os profetas do Velho Testamento. Porém, depois que Jesus veio à Terra, o Pai passa a ser chamado também de Deus Pai, para diferenciar ele dentro da Trindade, já que nos é revelado que desde o princípio Deus não era apenas o Pai, porque em João capítulo 1, versículo 1 ao 3 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa passagem vai esclarecer pra gente que não. A Santíssima Trindade não foi algo que passou a existir a partir do Novo Testamento. E Jesus não foi criado por Deus, porque assim como está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, para os irmãos que não sabem, é Jesus. Indicando que sim, Jesus é Deus, ele existe desde o princípio, e ele é tão eterno quanto o Pai. E o mesmo vale para o Espírito Santo, já que em várias passagens do próprio Velho Testamento nos vai ser citado o Espírito de Deus. Como em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus nada mais é do que o Espírito Santo. Então, juntando essas passagens, nós temos a clareza de que sim, tanto Jesus quanto o Espírito Santo também já se faziam presentes desde o princípio. Porém, é importante destacar que sim, a manifestação deles no Velho Testamento era bem diferente do que no Novo. Porque no Velho Testamento, realmente, quem tinha mais contato com o povo era o Deus Pai, apesar de este ser um contato reservado aos profetas e às pessoas mais íntimas do Senhor na época. E foi justamente com esse propósito que Jesus veio ao mundo, para criar uma ponte que facilite o acesso do homem a Deus. Através de Jesus foi criado o Novo Testamento, onde nós temos o livre acesso para conversar com Deus, orando em nome de Jesus. E o mesmo vale para o Espírito Santo, que no Velho Testamento também era reservado aos profetas e aos escolhidos de Deus, como Davi, que antes de ser ungido a rei, foi ungido pelo juiz e profeta Samuel, com azeite, sendo tomado pelo Espírito do Senhor daquele dia em diante. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje o Espírito Santo é concedido a todos nós que temos fé na sua palavra. Porque depois de cumprir sua missão, Jesus retornou ao céu, mas não nos deixou órfãos. Ele pediu ao Pai para que mandasse outro Consolador, para que fique conosco até a consumação dos séculos e a volta de Jesus. A revelação da Santíssima Trindade. Bom, primeiro nós falamos sobre o que é a Santíssima Trindade, mas nos aprofundando um pouco mais na palavra, quando foi a primeira vez em que a Bíblia nos contou sobre a Trindade? Ou pelo menos, nos mostrou ela? Bom, em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos acompanhar o batismo de Jesus. Mas indo direto para o versículo 16, nós vamos chegar onde nós queremos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, aqui nós tivemos Jesus sendo batizado,
o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, repousando sobre Jesus, e tivemos a voz do Deus Pai falando lá dos céus. Sendo essa a primeira vez em que nós pudemos acompanhar uma manifestação simultânea da Santíssima Trindade. E essa manifestação aconteceu para que marcasse o início do ministério de Jesus. O Deus Pai e o Espírito Santo apareceram junto com Jesus para dar testemunho de que verdadeiramente ele era e é o Messias. E também para mostrar que as três pessoas da Trindade são distintas, uma vez que são capazes de aparecer em conjunto. Mais detalhe, nós usamos a palavra distintas porque eles são distintos, isso é, diferentes entre si. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Porém, de maneira alguma, eles estão separados. Porque assim como Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 30, ele e o Pai são um. E o mesmo vale para o Espírito Santo. Nós vimos que ele repousou em Jesus. O que eu estou falando, Jesus? 2000 anos depois. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito. E o mesmo vale para o Espírito Santo. Nós vimos que na forma de pomba, ele repousou sobre Jesus, ungindo ele. E depois que o Filho foi sacrificado na cruz, ressuscitou e retornou ao céu, o Espírito Santo é quem foi enviado para ser o nosso Consolador, mostrando que ele também tem sim uma identidade distinta do Pai e do Filho. Porém, ele também não é separado de nenhum deles, pois como nós lemos no livro de Atos capítulo 5, quando um homem chamado Ananias vende uma propriedade, ele retém uma parte do valor e vai entregar aos apóstolos como se aquele fosse todo o dinheiro que ele arrecadou. Mas, nesse momento, Pedro confronta Ananias. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui nós vemos uma evidente igualdade entre o Espírito Santo e Deus, já que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele se manifesta de forma distinta como nosso Consolador, mas está em pé de igualdade com o Pai e o Filho, pois os três são um único Deus. Mas calma, não saia do vídeo ainda, porque a terceira coisa é provavelmente a mais importante das três. Porém, antes de falar dela, eu peço que deixe o seu like. Esse vídeo não é exatamente um quadro novo, porque já existe um outro vídeo aqui no canal com essa mesma ideia, explicando o amor na juventude com conselhos bíblicos. A análise bíblica, sim, foi um quadro novo aqui no canal. A diferença dele é que geralmente eu pego algum elemento da ficção, também pode ser de algum evento real, e a gente procura encontrar um sentido bíblico ali, buscando passar uma mensagem, como eu já fiz com o Sonic recentemente. Já esse estilo de vídeo aqui é focado em explicar elementos puramente cristãos. Isso envolve passagens bíblicas como futuramente, explicar o que é a armadura de Deus em Efésios 6, e até coisas mais atuais, como por exemplo a diferença de doutrinas entre as igrejas, como a católica, a assembleia, batista e entre outras. E como esse quadro ainda não tem um nome, vamos dar um nome hoje. Vai ser Duarte Explica. Entendeu? Porque é Duarte, meu nome, eu explicando... Eu não sou muito bom dando nomes. Essa daqui é provavelmente a parte mais difícil de entender, mas vamos lá. Eu vou explicar devagar e a gente vai acompanhar juntos, ok? Como a gente falou no começo do vídeo, desde o princípio da criação de tudo, Deus não era apenas o Pai. Mas eu digo isso porque no Novo Testamento, a presença do Filho e do Espírito Santo ficam bem claras. Só que como eu também já expliquei, eles não passaram a existir só no Novo Testamento. Eles já existem desde o princípio. E existem versículos como Gênesis 1:26 que vão esclarecer isso muito bem pra gente. E Deus disse: E agora façamos o homem, façamo-lo à nossa imagem e semelhança. Façamos nossa imagem e nossa semelhança?
são sentenças que estão visivelmente no plural. E isso não é o homem falando, é o próprio Deus. Então, desde aqui nós já podíamos ver que Deus é mais de um em sua essência, o que mais tarde se revela sendo as três pessoas distintas na Santíssima Trindade. Porém, mesmo que Deus seja três, ele também continua sendo único, porque em várias passagens a Bíblia vai deixar claro pra gente de que existe somente um único Deus, não existe outro. Portanto, o Deus que nós cremos é aquele que ao mesmo tempo consegue ser uma trindade, mas continua sendo único. Tá conseguindo entender? Então vamos lá, acompanha comigo. Até aqui a gente bateu o martelo nas seguintes coisas. Primeiro, Deus é composto por uma trindade, 3 pessoas. Segundo, Deus é único. Terceiro, as 3 pessoas da trindade são o mesmo Deus. E quarto, as 3 pessoas da trindade são distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos esses pontos podem ser confirmados usando a Bíblia. Mas, então por que parece que um contraria o outro? Como é possível ao mesmo tempo Deus ser único e ao mesmo tempo ser 3? Como é possível 3 pessoas serem a mesma, mas ao mesmo tempo serem distintas? Me ajuda! E a resposta é mais simples do que parece, porque não precisa ser tão complexa quanto você pensa. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu vou confessar para vocês que eu tive muita dificuldade. Mas não em entender a Trindade, mas sim tentar explicar para vocês de um jeito que fique fácil de entender. Mas apesar disso, mesmo conhecendo a doutrina, continua sendo bem difícil de explicar. Mas de repente eu me dei conta de uma coisa. O jeito como eu entendo a Trindade não se baseia apenas no conhecimento, mas mais ainda na fé. Eu já mostrei para vocês as passagens que comprovam esses 4 pontos, e pelo menos para mim, já é o suficiente para crer. Se a palavra de Deus está dizendo que ao mesmo tempo ele é 3 e ele também é 1, é porque é verdade, e ponto. Assim como diz a palavra em Jó 11:9, existem certas coisas sobre Deus que não cabem ao homem desvendar. Só o que nós sabemos é o que ele já falou. E isso é o suficiente. Às vezes a gente exige demais por explicações de coisas que não precisam. Quando a minha família me levou para a igreja, eu tinha o costume de perguntar para minha mãe: se o dilúvio aconteceu mesmo, então cadê a Arca de Noé? E quando eu fiquei mais velho, eu percebi, eu entendi que se Deus desse pra gente uma prova incontestável da presença dele, como por exemplo a Arca de Noé, ou então, não sei, ele mandar Jesus em carne e osso uma vez por ano aqui na Terra, essas duas seriam provas incontestáveis da existência de Deus. Refutaria todos os ateus? Sim, mas a gente não seguiria ele por fé, e sim por protocolo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente tenha fé nele, porque assim como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ele quer que a gente acredite. Acredite na sua misericórdia, na sua justiça e na sua palavra. Acredite de que foi ele quem nos criou, ele quem nos salvou e de que foi ele quem nos consolou. E assim como Paulo diz em 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Você viu que ficou bom, hein? O negócio aqui tá complicado. Mas Deus tá abençoando, tá bom? Tá dando tudo certo. Aleluia, meu Deus.